Porque esse pessoal tinha o direito constitucional de acessar os meus conhecimentos. E foi proibido pelo Estado. Tiveram seus direitos roubados, simplesmente roubados, para se sentirem inferiores. Aí eu comecei a entender a sociedade de outra maneira. E comecei a achar constrangedor ter mais do que se precisa diante de tanta miséria. E a gente é adestrado para achar que a opulência é motivo de orgulho. É porque a gente ainda é muito primitivo. Porque nossa sociedade é um pouco mais desenvolvida, se ela pudesse ser chamada de humana, você ter desperdício, você ter sobras, seria constrangedor numa sociedade onde tem carências. É motivo de vergonha, humanamente falando. Mas, socialmente falando, na nossa cultura primitiva, estimulada por publicitários e marqueteiros, né, a gente acredita que nosso valor está refletido na nossa propriedade, sabe, nos nossos cargos, nos nossos salários. Sabe, isso é um primarismo, velho. Quando eu vejo uma pessoa se sentindo superior por conta dessas coisas, eu acho assim, eu fico até com pena. É como se fosse uma criança espiritual, que não está percebendo a realidade. Está convencido por uma sociedade mentirosa de que ele é melhor do que os empregados dele. Aí a decepção vem quando ele perde os empregados. Quando o grande empresário perde a empresa, vai à falência, ele não tem dinheiro para pagar nenhuma empregada doméstica, ele se mata. Porque ele não sabe fazer nada. Cadê a força que ele tinha? Enquanto que eu vejo na parte de baixo, as pessoas perdem tudo que tem várias vezes na vida e nunca se desesperam, nunca se matam. Eles superam. É a rapaziada mais capaz de superar a dificuldade. Eu acho que é a rapaziada que tem o potencial de realmente construir uma sociedade mais humana. Eu não me sinto falando nada demais. Desde os 19 anos que eu falo a mesma coisa, a sociedade é mentirosa, é uma falcatrua, os valores são impostos, os comportamentos são induzidos. Desde 19 anos. Até 8 anos atrás eu fazia isso, botava no meu trabalho, porque a partir de um certo ponto eu comecei a ter necessidade de botar no meu trabalho o que eu estava vendo, o que eu estava pensando, o que eu estava concluindo. E aí eu encontrava indiferença, descrédito, suspeita, deboche, repulsa, hostilidade, porque cabeludo, hippie, andando de mesa em mesa, interrompendo conversa, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha. De vez em quando aparecia alguém que olhava o meu trabalho, nossa, cara, reflexão, pá. Aí eu percebi que eu estava garimpando. Estava passando pelas pessoas superficiais que me repeliam e de vez em quando encontrava uma exceção à regra, uma pedra rara. E aí esses compravam e assim eu fui vivendo até que um dia eu estava expondo na rua, chegou um casal com a câmera, que era um estudante de jornalismo, fazendo um trabalho de conclusão de curso. Eles tinham entrevistado trabalhadores de rua, tinham até concluído o filme, mas eles foram comemorar em Santa Teresa e me viram expondo e falando com as pessoas, como eu sempre falo. Porque eu tenho que estar falando do meu trabalho. Meu trabalho chama a reflexão. Daí eles viram, falaram entre si, vieram para mim e falaram, a gente pode fazer entrevista, a gente fez um filme e tal, a gente está vendo você falar um monte de coisa interessante, a gente pode fazer entrevista? Eu falei, pode, não sabia nem o que era, nunca tinha sido entrevistado. No dia seguinte, quando eu cheguei, eles já estavam lá. E eu cheguei de bicicleta, tirei a camisa, comecei a colar os desenhos na parede, eles chegaram já perguntando com aquela câmera enorme e fizeram a primeira entrevista. Para mim não foi nada. Um mês depois, o câmera, a Lei da Rocinha, ligou para mim para me dar os parabéns. Olha, parabéns, seu vídeo tá bombando. Tem algum engano, eu não tenho vídeo. Eu nem sabia de internet, velho. Depois chegou esse cara que fez o Filósofo da Rua, que é um cara que agora está fazendo carreira de cineasta, que estava procurando uma maneira de se promover. Sabe? Foi o mesmo cara que acabou fazendo o filme, Observar, Absorver, Documentário. Muitos anos depois. Aí de 8 anos pra cá eu comecei a ser conhecido, visto na rua, nego me reconhece, você que é Eduardo, e me olha como se eu fosse alguma coisa grande. Eu estava acostumado com olhar de desprezo. Foram 30 anos de desprezo, velho. E diante do olhar de desprezo, da repulsa, da cara feia, eu dizia, essas pessoas não me conhecem, velho. Não sabem quem eu sou. Estão me julgando pela forma natural, que seja assim, a minha forma não está de acordo com os padrões sociais. Só que isso é sinceridade. Se eu tivesse muito bem arrumado, as mesmas pessoas iam me sorrir. Esse sorriso para mim é falso e não me interessa. Eu prefiro a cara de desprezo porque ela é sincera. E quando uma pessoa sorri para mim nesse estado, o sorriso é sincero, não é interesseiro. Para mim incomoda porque agora estão me vendo maior do que eu sou. Antes me viam menor. E aí eu tenho que ter o cuidado de perceber que eu tenho o meu tamanho, que eu não sou do tamanho que as pessoas estão vendo. Do mesmo jeito de antes, só que com sinal trocado. Sacou? Eu sou a mesma merda de sempre, velho. Não sou maior do que ninguém, só estou olhando. Eu tive pontos de vista distintos que me deram condição de ver a sociedade dessa maneira. Mas eu acho que eu estou vendo o óbvio e falando o óbvio.
O que eu vejo na cara das pessoas quando eu falo assim para uma plateia, o que eu vejo nos olhares é reconhecimento do que já sabem. Sabem, mas não acreditam. Aí eu tô falando que é óbvio. A religião, velho, é a codificação do incodificável, né? É a explicação do inexplicável. Eu acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades para suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante, o planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o Ser Supremo do Universo? Aí acontece essa coisa ridícula, você supõe que o Ser Supremo do Universo está em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo, está aí à disposição da humanidade, bisbilhotando a vida de cada um. Isso é o amesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho, eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Porque, para mim, a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Olha os evangélicos aí, ascendendo no poder social, tomando conta, se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestantismo apareceu exatamente para legitimar o lucro. E aí Deus, ele premia você com riqueza material. Você viver com riqueza material, você tem que viver se defendendo, você não confia em ninguém, você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado, é um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa, você está em risco. Para começo de conversa, você está em risco. Em segundo lugar, você não tem mais sinceridade para você, porque todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal, todo mundo está a seu serviço, todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morria, velho. No entanto, morre, o patrimônio fica tudo aí. Às vezes divide a família que briga pelo patrimônio. A gente não precisa disso tudo, velho. E a vida é muito rápida, ela acaba. Pra quê grandes patrimônios? Se você vai constituir igual o velhinho, passou a vida inteira constituindo o patrimônio e aumentando o patrimônio. Quando chegou no fim da vida, olhou para trás, não tinha sentido. Ele só queria afeto. E afeto ele nem pensou nisso. A gente passa por um adestramento social pela educação, pela cultura, pela publicidade, de que felicidade é consumir. E é mentira. Você ter valor é ter patrimônio. É mentira. É porque a sociedade ainda não chegou no patamar de humana. É uma sociedade patrimonial, é uma sociedade empresarial, é uma sociedade onde o lucro e o patrimônio valem mais do que a vida. Isso é evidente. E essa ideia é incutida na gente todo dia. Né? Todo dia. Todos os... Começa nas crianças, velho. Você mete uma criança na escola, pronto, ela vai ser enquadrada. Não pode ter alegria enquanto aprende. Por quê? Adulto não pode ter alegria enquanto trabalha.